Iniciando mais um TED Talk, agora para abordarmos um tema tão pedido pelos ouvintes, que é o darwinismo, onde iremos aqui tratar, não é, sobre uma visão histórica, filosófica e, claro, científica de como se deu essa teoria e todos os erros e más interpretações também por parte daqueles que estudam ela ou nem estudam, são apenas, como hoje em dia não é, é um dogma moderno, a evolução, entre tantas outras teses, e vamos tratar aqui de respondê-las uma a uma. Então, estou aqui com o professor Carlos Nogueira e, novamente, com o André do Salve Roma, que poderiam se apresentar, por favor. O Carlos Nogueira, né, mais ou menos conhecido, e esse é um dos temas meus mais prediletos, né, um dos meus temas prediletos. No livro que eu vou lançar da História e Sua Ordem a Deus, eu vou ter um longo apêndice sobre este assunto. Embora seja um livro de teologia e história teológica, tenho de reservar um tempo para isso. Né? Então é isso, ou seja, estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Eu sou o André, eu acho que a galera aqui já me conhece por a questão dos vídeos contra os orientais. Eu faço medicina, né? Eu estou no 5º ano da faculdade e, evidentemente, já entrei em contato com darwinismo e estudo bastante sobre esse assunto, até porque é uma coisa que envolve a minha área de conhecimento, então é um assunto que eu me sinto um tanto quanto à vontade a falar. E assim como o professor Carlos Nogueira, eu gosto também de tratar bastante desse assunto, então eu acho que vai ser bem proveitoso. Perfeito. Então, podem já iniciar propriamente o tema, por favor. Bom, eu estava conversando com o professor antes da gente iniciar, então a gente vai fazer primeiro um aparado histórico filosófico, né, sobre o darwinismo, começando com a questão própria da própria filosofia, né. A gente tem que entrar em filosofia, inevitavelmente a gente vai ter que entrar, porque hoje em dia tem uma onda entre os ateus, né, que é que a filosofia não é mais importante, que ela não tem mais uma relevância. Mas não, a ciência deve se basear na filosofia. O ponto que eu quero chegar, para começando inicialmente, é falar da importância das 4 causas aristotélicas, né? O professor Nogueira com certeza vai falar posteriormente com muito mais propriedade do que eu, mas é importante a gente destacar que temos 4 causas, né, aristotélicas: a causa material, a causa formal, a eficiente e a final. O que é que acontece? Desde passando por Descartes, né, Bacon, Francis Bacon e entre outros, começou uma paulatina, né, vamos dizer assim, uma negação da causa formal e da causa final. A causa formal se refere à forma da espécie, seria a sua forma substancial. Então, por exemplo, tem cadeiras dos mais variados tipos, tem cadeiras redondas, quadradas, não sei. Só que quando a gente olha para uma cadeira, a gente diz, é uma cadeira. Então, ela tem uma substância, ela tem uma forma substancial. Então, e a causa final como o próprio nome diz, é a finalidade para que aquela coisa serve. Isso começou a ser negado paulatinamente, e eu queria destacar principalmente o caso que para mim é o mais emblemático, que traz sequelas até hoje, que é o caso do Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham foi um frei que ele negou, ele foi não sei se foi o primeiro, não tenho certeza, mas ele tinha uma visão sobre o ser extremamente complicada e ele negava a existência de formas substanciais, né? Ele dizia que não tinha qualquer equivalência entre a forma que nós pensamos em nossa cabeça e a realidade. Então, por exemplo, não existiria uma essência propriamente humana. Nós atribuímos uma essência humana. A gente vai falar posteriormente melhor sobre isso, mas isso dá para puxar facilmente o racismo daí, porque se não existe uma substância, uma essência que qualifica o ser humano, né? Então, o que define o que é o que não é ser humano? Começa a ser aspectos acidentais, por exemplo, a cor da pele. Então, aí a gente já começa a ver que, inevitavelmente, essa negação leva ao racismo. E o darwinismo, né, chega nesse ponto e ele é totalmente embasado nisso, nessa negação da causa formal e das causas finais. O ponto principal
que eu quero focar agora nessas causas formais é definir a gente tem que definir o que é darwinismo. Esse é o ponto principal. Porque os ateus vivem discutindo, quem já discutiu com ateus já deve ter tido essa oportunidade, e eles criam espantalhos e mais sofismas. Primeiramente, darwinismo não é que as coisas mudam, porque é evidente, as coisas mudam. Tipo, os prédios mudam, o ser humano muda. Isso não é darwinismo. Darwinismo também não tem nada a ver com a paleontologia. Paleontologia é uma ciência real, factível. Não está relacionada com darwinismo. Isso não tem a ver com evolucionismo. Paleontologia é uma coisa. Darwinismo também não tem absolutamente nada a ver com a genética. A genética é uma ciência que foi descoberta por um católico, Mendel, que inclusive, eu vou falar posteriormente, eu tenho aqui separado, as teorias dele eram contrárias às teorias de Darwin. Inclusive, ele foi atacado por muitos darwinistas. Hoje, um estilo revisionista histórico, né, eles começam a querer imputar para Mendel a pecha de que ele era darwinista, mas a teoria dele, genética, é totalmente contrária ao darwinismo. Então, darwinismo podemos dizer que o evolucionismo, né, em si, é uma espécie se convertendo em outra. Então, esse salto da forma substância seria com um ser humano, um macaco virando um ser humano, essa que é a definição de darwinismo. Nós temos que trabalhar com essa definição, sem sofismas, sem rodeios. Então, por exemplo, quando o evolucionista diz, você é contra o evolucionismo, você é contra a ciência. Não, eu sou totalmente a favor da ciência. Agora, se você me diz que ciência é você dizer que uma espécie pode virar outra, então eu discordo. Agora, paleontologia, genética, essas outras ciências, isso não está relacionado com o darwinismo. Isso é importante, porque muitos católicos acham que porque a pessoa nega o evolucionismo, ela é um terraplanista. Isso não tem nada a ver? Claro que não, porque não tem coisa mais científica do que a negação do darwinismo. Porque, como o próprio professor Noguer fala, o darwinismo é um abortivo de ciência. Ele não é uma ciência, propriamente dita. Então, se o professor quiser continuar, pode dar sequência. Queria só dar essa introdução. Também, de modo muito introdutório, eu diria que o darwinismo, o transformismo, o evolucionismo, como se queira, tem uma origem remota nos filósofos pré-socráticos, né, chamados físicos. Sobretudo dois deles, incluindo Empédocles. Uns diziam que a vida teria tido origem no mar, da qual saiu um animal cascudo que foi perdendo essa casca e se transformando em outros terrestres. Isso, vemos algo semelhante em páginas darwinistas. E outro dizia que antes que os animais se constituíssem, constituíam-se suas partes, de modo que a cara do porco se formou sem o porco. O rabo do macaco se formou sozinho. De modo que poderia ter havido seres vivos que fossem cara de porco, corpo de homem, rabo de macaco, ou seja, essa loucura toda pré-socrática, ela, na verdade, tem impulso sobre o darwinismo, de certo modo. Mas depois, é preciso determinar que o darwinismo, né, é um conto de fadas gnóstico. Né? Ele parece... Há um filme, um desenho de Walt Disney, chamado Fantasia, que reproduz, em um de seus episódios, reproduz em desenho animado a doutrina darwinista. E é isso mesmo. A doutrina darwinista é um desenho animado. Sem nenhuma explicação, uns animais se vão transformando em outros, as espécies em outros. Só para notar duas coisas. Antes de tudo, o darwinismo se funda numa confusão incrível entre espécie e raça, né? Como já antecipou o André aí. Né? Quando Darwin disse que os tentilhões das Galápagos tinham evoluído, ele confundiu espécie com raça. O que havia de mudança entre os tentilhões, mudança racial, de raça. Ou seja, que é sempre acidental. A raça é sempre acidental. Isso eu vou voltar a falar. Né? Pois o darwinismo não consegue fundamentar nem sequer seu ponto de partida, a saber, como
como surgiu a vida na Terra? Isso ele não consegue dizer. As provas darwinistas do surgimento da vida da Terra, provas entre aspas, elas, a principal é de um russo chamado Oparin. Quando vocês me autorizarem aqui, eu vou falar dessa prova, entre aspas, Oparin, o surgimento da vida, e mostrar que, na verdade, como todo o darwinismo, não passa de petição de princípio. Ou seja, o que é uma petição de princípio? Aquilo em que você prova com algo que antes deveria ser provado. Isso ficará claro quando eu expuser aqui a prova, entre aspas, de Oparin. Então, professor, então permita-me só fazer um complemento ao senhor, e o senhor pode dar sequência. Queria só complementar que eu tenho um texto no Salve Roma chamado Pequeno Catecismo contra o Evolucionismo. Eu fiz umas pequenas questões de perguntas e respostas, né? E uma das perguntas que eu fiz foi quais são as origens esotéricas do evolucionismo. E eu a coloquei aqui: o especialista em gnose, Jacques Laquerrier, aponta em seu livro Le Gnostique que o pré-homem miserável que daria origem ao homem atual, após receber a centelha divina gnóstica, descrito pelos membros da seita do gnóstico Saturnino, lembra os primeiros anfíbios que teriam deixado as águas para viver na terra firme, na teoria darwinista. E o especialista em cabala judaica, Gerson Scholem, ele tem um livro chamado Sabbatai Tsevi, que ele trata do falso messias Sabbatai Tsevi. Ele fala que na Espanha existia um rabino chamado, cabalista, claro, chamado Yosef Ben Shalom Ashkenazi, que ele desenvolveu uma teoria chamada Lei da Transformação Geral. Ela pregava uma evolução constante de tudo que existe, das pedras até os seres angélicos, culminando nas chamadas sefirotes divinas da Cabala. Então, nós chegaríamos até nós seríamos uma pedra, aí viramos homem, aí viramos anjo, aí viramos Deus. É uma sequência assim e o evolucionismo se encaixa perfeitamente. E para quem pensa que esses escritos são espúrios, não. Eles inspiraram Pico della Mirandola e vários outros ligados a esoterismo na Renascença. Então, essa teoria, essa visão já estava rondando pelas sociedades secretas, assim, que é interessante. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, professor, mas se eu não me engano, o pai ou o avô de Charles Darwin tinha uma conexão com sociedades secretas, eu não tenho certeza. Então, provavelmente, não posso dizer, teria que fazer um estudo bibliográfico para saber, mas provavelmente possa ter havido essa conexão para inspirar essas teorias. E Darwin, é importante também a gente falar, o senhor falou muito bem dos aspectos da gnose, mas antes também que o evolucionismo tem as origens também filosóficas, né, por assim dizer. Darwin, quando ele chegou da Ilha Galápagos, ele não em seguida escreveu seus livros. Ele entrou em contato com as obras de Thomas Malthus sobre a sobrevivência populacional. Ele entrou em contato com Adam Smith. E Adam Smith, a teoria de Adam Smith, da mão invisível do Estado liberal, é a seleção natural aplicada para a economia. Quer dizer, o mais forte sobrevive economicamente. É o valor do mais forte. E o Darwin simplesmente pegou essas teorias de Thomas Malthus da sobrevivência populacional e do Adam Smith, que era propagado na Inglaterra, né? E ele colocou e desenvolveu uma teoria biológica para embasar isso. Quem diz isso? Eu? Não. Um monte de darwinistas afirmam isso, que admitem isso. Inclusive, se eu não me engano, Stephen Jay Gould, que é um defensor do evolucionismo reformado, ele admite que Darwin teve esse contato. No seu livro O Polegar de Panda, quem tiver interesse em saber mais sobre essa situação, não vou colocar aqui para não alongar, pode olhar o meu pequeno catecismo contra o evolucionismo, a questão 6 que eu trato desse assunto. Pode dar sequência, professor. Bom, antes de mais nada, dê-me o link, passe-me o link. Vou passar. Depois, eu realmente desconheço os antecedentes familiares de Darwin e suas relações gnósticas, né? De resto, isso é tudo muito provável. Eu quero, antes de prosseguir, dizer o seguinte: eu não vejo nenhum problema em que a teoria do Big Bang seja provável, o universo tenha zilhões de anos, mesmo que a Terra tenha muito tempo de existência. Muito tempo. Já digo, porém, que
os animais não podem ter existido tão antes do homem, que o homem não pode existir na Terra antes de 10 mil anos, por exemplo, 8 mil anos, 10 mil anos. Mas isto eu aprofundarei em outro lugar e não aqui. Eu só quero ter essa linha marcatória, porque, ao contrário do que dizem alguns, né, eu acho que a grandeza temporal do universo, ela, em vez de diminuir a potência de Deus, ela, ao contrário, nos mostra tal potência aumentada. Mas este é assunto para outro lugar. Eu vou, dentro de uns 2 meses, vou disponibilizar uma aula da minha escola tomista sobre o Big Bang e outra, vou disponibilizar universalmente outra sobre o gnóstico Wolfgang Schmidt, que fazendo estragos entre os católicos. Bom, professor, posso fazer uma intervenção aqui? Que o ponto que você acabou de mencionar, não é algo muito comum nos meios ateus. Há alguns meses eu estava debatendo contra um ateu, um amigo meu, na realidade, e basicamente, após provar a necessidade do primeiro motor, ele começou a dizer que a ciência atual, hoje em dia, vê que o Big Bang não teve início, ou seja, não foi causado, e está até hoje sustentando a realidade. Poxa, você acabou de descrever o primeiro motor, só que trocando por um termo, não é? Exato. E veja, o Big Bang, enquanto seja moderno, e a hipótese, né, e foi proposta por Lemaitre, que era um padre, e aceita por nem menos que Pio XII, no entanto, tem um antecedente, que é do Grosseteste, Robert Grosseteste, que dizia que Deus, ao criar o mundo, havia concentrado uma partícula muito densa de luz e a teria feito explodir, e essa luz se iria condensando nos diversos corpos celestes, ou seja, semelhança à teoria do Big Bang. Mas, então, posto isso, só para demarcar o que eu penso quanto a essa coisa geral, eu gostaria de falar um pouco da hipótese chamada heterotrófica para o surgimento da vida. Essa hipótese heterotrófica é muito ensinada no segundo grau, de segundo grau, na universidade, nas faculdades de biologia. Você provavelmente, André, já teve contato com ela, né? É a hipótese do biólogo e bioquímico Alexander Oparin, era russo, viveu entre 1894 e 1980, ou seja, não é tão antigo, né? Ele é quem, repita-se, né, formulou a hipótese heterotrófica para o surgimento da vida. Eu vou descrever a hipótese dele para mostrar que é uma petição de princípio, ou seja, ele prova sua hipótese, algo que antes deveria ter sido provado. Então, diz ele, primeiro, os gases da atmosfera primitiva, saber, hidrogênio, vapor d'água, metano, amônia, né, foram submetidos a descargas elétricas das tempestades que se davam na Terra, sobre a Terra, a uma intensa radiação ultravioleta proveniente do Sol. Os oceanos primitivos, esse é o segundo ponto, formaram-se assim compostos, aminoácidos, ácidos proteicos, açúcares, ácidos, outros ácidos. Depois, estes compostos formaram os primeiros agregados de moléculas, que se chamam os coacervados. Interagindo entre si e com o meio ambiente, os coacervados teriam evoluído para formas mais complexas, ou seja, para certos agregados com membrana, ou seja, os primeiros seres vivos. Esses agregados teriam evoluído até constituir as células primitivas. Como, no entanto, na atmosfera primitiva ainda não havia gás carbônico, os primeiros seres vivos
não eram capazes de produzir alimento mediante a fotossíntese. É por isso que tais seres vivos se devem dizer heterótrofos, não produziam seu próprio alimento. Mas tampouco havia oxigênio, motivo pelo qual esses seres vivos eram anaeróbios, ou seja, não respiravam oxigênio. Depois diz Oparin que os heterótrofos anaeróbicos, por serem fermentadores, liberado gás carbônico na atmosfera de então. Formado o gás carbônico, se teriam dado então as condições para o surgimento dos entes, ou seres autótrofos fotossintetizantes. E, em razão da reação de fotossíntese, os primeiros autótrofos teriam liberado oxigênio, gás oxigênio na atmosfera. O oxigênio é o que teria permitido o surgimento dos primeiros heterótrofos aeróbios, ou seja, criaturas que já respiravam oxigênio. As tais heterótrofos ainda eram unicelulares. E, por fim, os unicelulares se tornaram cada vez mais complexos, até mudar-se, transformar-se em pluricelulares, que acabaram por conquistar a Terra ao longo de depois de muitos milhões e milhões de anos. Bom, esta é a hipótese, e ela é totalmente anticientífica, né? Ela é uma das, na maioria das suas partes, era petição de princípio. O que quer dizer isso concretamente? Essa hipótese explica a evolução pela própria e suposta evolução, que é tão anticientífica como as hipóteses sobretudo a de Edwards. Falei deles, né? De que as partes dos animais teriam formado antes dos mesmos animais. Eu estou tentando correr. Quanto às supostas provas da teoria de Oparin, que se teriam dado por experiência de dois norte-americanos, Stanley Miller e Harold Urey, não sei pronunciar isso, por um lado, de Sidney Fox, por outro, na década de 1950. Que provas são essas? Miller e Urey colocaram num balão de vidro metano amônia, hidrogênio, vapor d'água, submetendo a mistura a aquecimento prolongado. Né? Uma centelha elétrica de alta tensão cortava a todo momento o ambiente onde estavam os gases. Ao fim de certo tempo, comprovou-se, de fato, o aparecimento de moléculas de aminoácidos no interior do balão. Depois, o já referido Sidney meteu uma mescla de aminoácidos a aquecimento também prolongado e viu que reagiam entre si, formando cadeias peptídicas semelhantes às achadas nas proteínas. Mas onde está a prova laboratorial do surgimento da vida? Onde está a prova do primeiro vivente? Como se juntaram tais cadeias para constituir, ao fim, um processo misteriosíssimo, o primeiro ser vivo? As palavras de evolução, aqui, são a única explicação, entre aspas, como eu já disse, né? Como palavras mágicas que se pretendem substituir uma verdadeira explicação científica. Só uma coisinha, de certo modo, a escola do design inteligente, o Michael Behe, nos dá dados para a indução da impossibilidade também da evolução. Claro que o design inteligente de Michael Behe e seus seguidores tem muito de mecanicista ainda, né? Eles não atingiram as 4 causas aristotélicas já referidas por André, causas que não foram inventadas por Aristóteles, foram descobertas por Aristóteles, mas eles, sem dúvida, nos dão um reforço para desmontar o darwinismo.
Eu queria ter dito isso que eu disse para mostrar que, no ponto de partida do próprio evolucionismo, não há prova nenhuma dele. Ou seja, trata-se de uma petição de princípio, incluindo tais provas, entre aspas, laboratoriais. Então, sempre, nelas explica-se sempre a evolução pela evolução, o evoluir pelo evoluir. E isso, na explicação, é petição de princípio, como eu disse. Perfeito, professor. Só também complementando, né? É importante a gente dizer que é o seguinte: eles chegaram na conclusão que eles chegaram na formação do aminoácido. Só que tem um detalhe que é um pouco interessante, que isso buga a cabeça deles. É o seguinte: o aminoácido, a proteína é formada por aminoácidos. Bom, o que acontece? O professor explanou muito bem sobre a questão dos aminoácidos que dentro que foi formado em laboratório, né, etc. Só que tem um detalhe que é curioso. Para o aminoácido, as proteínas são constituídas de aminoácidos, né? Para o aminoácido poder formar uma proteína, ele precisa das informações do DNA. Só que tem um detalhe: o DNA, para ele funcionar, ele precisa da proteína. Então, o DNA, a proteína é formada pelo DNA, o DNA precisa da proteína. Então, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o DNA ou a proteína? Essa buga a cabeça deles. Eles tentaram encontrar uma solução para isso com o RNA. Mas aí a pergunta é a seguinte: o RNA, então, teve novas experiências, né? Foi a primeira molécula autorreguladora. Porque o RNA pode ser catalisador de si mesmo. Só que tem um detalhe: como se formou o primeiro RNA? Ele é uma substância dificilmente produzida em laboratório. Imagina ser produzida numa atmosfera caótica, como essa que era essa suposta atmosfera terrestre. Segundo, o RNA ele só é capaz de fazer cópias de si mesmo. Então tu não pode... É um salto gigantesco tu dizer que ele vai virar um DNA e etc. Então percebe-se que não tem solução. A solução que eu consigo ver, que para mim é a solução mais óbvia, é que o DNA e a proteína eles existem, eles funcionam porque eles foram criados ao mesmo tempo pelo mesmo criador. É a solução que eu consigo... Graças à forma substancial. Exatamente. É isso que eu consigo ver. Porque, para mim, sinceramente, eu já estou estudando isso já faz um tempo. Desde que eu entrei na faculdade eu estou estudando isso. Mas o que eu percebo é muita forçação de barra. É muito... tipo assim, se você... eles criam sofismas, criam isso, mas para mim a explicação mais clara é essa. Ou seja, Deus, quando criou Adão, colocou na forma substancial o DNA e a proteína coexistindo. Isso para mim é o que faz mais sentido. Agora, acreditar... sinceramente, eu acho a fé a que nós temos muito mais racional do que esse, como o professor falou, esse conto de fadas. Isso é um absurdo. E é interessante que não foi só nós que percebemos. Eu quero contar uma história, puxando também só um parênteses, de Wallace. A teoria que é chamada de Darwin e Wallace, né? Foi dito que o Wallace descobriu mesmas coisas que Darwin num período de tempo parecido. O detalhe é o seguinte: muitos poucos falam sobre o Wallace. O Wallace ele foi a uma tribo, se eu não me engano, era uma tribo africana. E lá ele colocou algumas músicas clássicas. E ele colocou também... começou a demonstrar algumas artes europeias, se não me engano. O que acontece? Os africanos, aquela tribo que vivia longe da civilização europeia, guiada pelo instinto de sobrevivência, eles apreciaram a música que foi tocada. Eles apreciaram aquilo. Eles gostaram. O Wallace, então, começou a pensar assim: opa, peraí, por que eles preservaram esse bom gosto musical? Isso não era necessário para a sobrevivência deles. Por que eles preservaram isso? Por que a mente deles preservou esse tipo de coisa? Aí ele começou a ver que a mente não pode ter sido desenvolvida pela necessidade de sobrevivência. A mente teria que ter sido criada por um ser superior. Isso claramente contraria o que Darwin conjecturava. Por isso, o Wallace é esquecido da história. Nas faculdades, por exemplo, só citam ele e quase não falam sobre ele. Eu não tenho certeza se ele era católico, teria que estudar mais, mas a conclusão que ele chegou é uma coisa óbvia. Ou seja, que a nossa mente não é um processo bioquímico natural, não. Isso é nos reduzir a símios, como os evolucionistas querem passar por nós. Sim, senhor. Pode dar sequência.
da sequência, só uma coisinha que eu esqueci de dizer. A mulher de Darwin era protestante ou anglicana, não sei bem, dizia: meu filho, para com isso, você vai para o inferno. Ele não deu bola. Falar rapidamente dos fósseis. E, antes de tudo, dizer que isso que você descreveu, os cabalistas, né, vai dar pedra a Deus, isso é Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin. Exatamente. Justamente. Quem foi que fraudou e que foi um dos principais autores das fraudes? Teilhard de Chardin, modernista. Exatamente. Havia a honestidade dos darwinistas, incluindo os católicos, entre aspas. Ou seja, grande parte dos achados que se dizem elos de ligação entre algum símio, alguma espécie pesca e o homem, né, são pura fraude. Os que não são pura fraude, você pode dizer que ou são restos de macacos, ou de homens. Homens, às vezes, com deformações ósseas, macacos com deformações, ou seja, coisas acidentais e não essenciais. Né? Claro que o problema dos fósseis, em geral, levanta questões difíceis de resolver, de discutir num espaço assim de oralidade. Isso exige uma sede escrita, um livro. Né? Mas o fato é que o surgimento das espécies, né, ele não é sequencial nos próprios fósseis. É abrupto, como, por exemplo, na explosão chamada Cambriana. Né? Na explosão Cambriana, de repente, surgem animais que não têm nenhum elo de ligação fóssil com os anteriores. Às vezes, eu penso, com certa plausibilidade, probabilidade, o que o enigma dos estratos fósseis, né, se deve a abruptas convulsões da Terra, né, que poderia ter sido o dilúvio, poderia ter sido outra, ou seja, houve cataclismos na Terra que fez com que se embaralhassem registros fósseis. Isso eu ainda estou por aprofundar. Assim como estou por aprofundar também, eu sou arqueólogo de formação, né? Eu estou por aprofundar ainda, né, o estudo mais detido dos medidores, né, de tempo, né, como o carbono 14 e outros, e suas falibilidades. Bem, então os fósseis não indicam coisa alguma para o darwinismo. Né? Será que, se não os fósseis, ao menos justificariam o darwinismo, as semelhanças moleculares entre as espécies? Isso é o que eu deixo para falar depois de você, André. Ok. Então, antes do professor então entrar nessa questão dos fósseis, né, eu queria trazer aqui uma citação de um cientista chamado John Morgan, que ele fala: mais ainda, sintetizando o RNA, ele só é capaz de fazer cópias de si mesmo, com uma grande ajuda dos cientistas. No dizer de um cientista, o RNA é uma molécula inepta, especialmente se comparada com proteínas. Então, você vê que esse salto de querer dizer que foi o RNA, a molécula primeira, é totalmente defasado. O ponto é, de novo, reafirmando aquilo que eu falei. Para se formar a proteína, você precisa do DNA. Para o DNA formar a proteína, para o DNA formar a proteína, ele precisa de proteína. Então, é uma relação coexistente. É complicado a teoria para isso, se a atmosfera... Aí que tá. A gente tem que acreditar, e é com uma fé, tem que ser uma fé, acreditar que a atmosfera era daquele jeito. E se for daquele jeito, tem que supor ainda que aconteceu tal coisa e tal coisa. Tem um senhor que ele é do design inteligente, né? Ele tem um livro, eu acho que o senhor deve conhecer, o Stephen Meyer. Não sei se o senhor conhece. Conheço. Ele tem um livro chamado A Célula Singular, The Singular Cell. Lá no livro ele faz o cálculo, dizendo assim: vamos supor que a atmosfera da Terra fosse realmente desse jeito que está dizendo. Não tem provas, mas vamos supor que seja.
E ele fez o cálculo de qual a probabilidade de surgir a vida. Tende ao infinito a probabilidade de surgir a primeira molécula. Então, é um completo absurdo, porque quando a gente falar é muito fácil, mas quando tu vai para a prática é uma coisa muito mais complexa. Como é que pode ter surgido uma proteína, vamos dizer, surgiu uma proteína, se tem os raios de sol sem atmosfera? Ela seria desintegrada, as águas estavam turbulentas também naquela época. É uma coisa que é difícil, é uma coisa mais pela uma fé, quase. E só também complementando, antes do senhor entrar nos fósseis, a questão do Teilhard de Chardin, né? A questão do Teilhard de Chardin. É importante a gente falar que isso também é uma discussão, e isso que é porque eu insisto muito nessa questão do evolucionismo. Teilhard de Chardin está muito presente em textos do senhor Yves Conger, do senhor Balthasar, se não me engano também, que ele está muito presente nos textos deles. E ele foi base um grande base para o modernismo. Os modernistas amam o evolucionismo, porque eles pregam a evolução de dogmas. Então o evolucionista acaba se encaixando nisso, entendeu? Então tem essa relação entre a teoria biológica e a heresia, né? E é por isso que eu penso, né, uma teoria que eu tenho, muitos neoconservadores, né, acabam tendo uma certa afeição pelo evolucionismo. Eu penso que tem essa conexão, porque eles estão absorvidos nesse ideário. Eu acho que a religião acaba influenciando a posição científica, de certa forma. Pode seguir, professor. Eu não pensava em falar mais dos fósseis, não. Nesse espaço aqui, eu preferiria falar das semelhanças moleculares. Só uma, então, pode falar. Só uma coisa muito interessante que acabei de lembrar, né? Acabo de lembrar. Aquele padre Arinteiro, cujo livro Evolução Mística, né? Publicado pelo Centro Dom Bosco, né? E tem fortes indícios gnósticos, e, além disso, ele era defensor do evolucionismo. Veja que interessante. Olha que interessante. É muito interessante, e alguns o chamam o pai do Concílio Vaticano II. Bom, é muita mistura para ser casual, né? Como a questão do DNA e da molécula e do RNA, ou seja, ou é tudo junto ou não é, né? Então, exatamente. Então, só esse aponto. Apontar isso para inteiro, que um dia eu tenho de me debruçar sobre a leitura dele, mas haja tempo para esse velho cansado, né? Mas o fato é que alguém tem de estudar esse homem a fundo, porque ele era querido até por um Garrigou-Lagrange, né? Ou seja, preciso estudar o Arinteiro, porque ele, no meu entender, ele é um nó de que partem vários fios essa loucura moderna dentro da Igreja Católica mesmo. Só sobre o padre Arinteiro, antes do senhor falar, não tem tanto relacionado com o assunto, mas é só complementar, tem um senhor ligado a Flores Carmelli, não é da Monfort, não, mas ele é ligado a Flores Carmelli, que é aquele outro, que é o Schlittler. Ele escreveu um livro que ele coloca umas coisas bem complicadas. Um livro que era o debate do professor Orlando Fedeli com o Olavo. Eu acho que é Sobre a Máscara o nome. Nele ele coloca uma citação do padre Arinteiro, e que parece, pelo menos eu não sei porque eu ainda não tive acesso ao livro, mas sugere que ele coloca que a graça seria substancial à alma. Então é uma coisa assustadora, assim. Ele coloca, mas ao modo dessa gente. Ele coloca, depois descoloca, depois coloca de novo, sabe? Aquele jeito circular. E dizia muito bem o outro meio gnóstico, que era o Feiglin, dizia muito bem, a escrita de Hegel, por exemplo, ela já é em si mesma uma iniciação alquímica, né? Você vai ficando louco ao ler aquilo, né? Você diz uma coisa, depois diz outra que é o contrário dela, e depois vai e afirma de novo, e o Arinteiro parece ser assim. Mas, de fato, ele, às vezes, parece dizer mesmo que a graça não é um acidente. É um acidente possível, sobrenatural possível, porque temos, como dizia Santo Tomás, potência obedencial para ela, né? Mas, senão, que seria algo substancial. Parece que ele diz mesmo. Ele fala em
esoterismo e exoterismo, é muito estranho. Um homem estranhíssimo, ainda era evolucionista. Ainda defendia o evolucionismo, claro que é um evolucionismo ligado, né? Certo? Ele não chegou aos absurdos do Teilhard de Chardin, mas é um homem que ainda tem que ser estudado, né? Talvez seja daí que partam diversos fios atuais, né, que nós não conseguimos aprender perfeitamente. Tá? Eu não sei se eu já posso falar das moléculas. Pode, à vontade. Só queria fazer essa observação que o senhor falou. Vários cientistas, né, darwinistas, claro, né, chegaram à conclusão de que encontraram que algumas moléculas, ou seja, proteínas, ácidos nucleicos, né, são semelhantes no homem e no chimpanzé. E, segundo eles, isso demonstraria que o homem é parente próximo desse macaco. Claro que hoje já se fala outras coisas, há dados novos no darwinismo, mas eu vou me ater a este, né? O genoma, né? Eles querem aproximar o macaco do homem pelo genoma. Mas valha o que eu vou dizer aqui, mutatis mutandis, para a questão do genoma, né? O fato é que quem bradou isso, os cientistas que bradaram isso como uma vitória do darwinismo, né, logo se viram reduzidos a uma catástrofe. Então, dizer que havia moléculas semelhantes entre o homem e um antropóide, né, cai por terra por causa disso, né? Porque há semelhanças moleculares entre o homem e a minhoca, há semelhanças moleculares entre o homem e o pato, algumas semelhanças com a galinha, algumas semelhanças com o feijão. Ou seja, como diz o Raúl Leguizamón, um biólogo argentino radicado no México, né? Eu creio que ligado à Fraternidade São Pio X, não tenho certeza, mas ele diz com muita propriedade que o estudo das moléculas, né, ao contrário de provar a árvore darwinista, mostra o contrário, que a criação é mosaica, é como um mosaico. Ele usa uma metáfora, uma analogia muito interessante. Um pintor, quando pinta um quadro, né, ele não se vale de 10.000 cores. Ele usa vários tons para realçar suas diversas figuras. Do mesmo modo, analogamente, Deus na criação. Né? Só para você ver que, com base nos estudos, no estudo dos níveis de colesterol, nós seríamos próximos parentes de certa variedade de cobra, a Gartner Snake. Ao passo que, se toma como base o antígeno A do sangue, nós seríamos uma variedade de feijão. Vocês vejam a loucura, né, em que se mete o evolucionismo. Eles não dá pelos fósseis, então eles vão pela molécula. Não dá pela molécula, eles vão pelo genoma. Não dá por outro. E não conseguem ver a natureza, os seres vivos, por isso, eles são como um mosaico. Você mistura diversos elementos para compor, segundo a forma substancial de cada espécie, as diversas espécies. Mais tarde, eu vou terminar o que eu teria de falar hoje, falando exatamente do que é espécie, porque espécie é uma noção científica ou filosófica mais ampla. Né? Existe espécies de pedra, existe espécies de silogismo, existe espécie disso, daquilo, mas o que é o princípio constitutivo formal é as espécies viventes, sobretudo as animais. Né? Então, isso eu deixo para o final. Antes, entre o que eu acabo de dizer
ou seja, as tais semelhanças moleculares que provariam o darwinismo, isso que eu vou dizer, ainda há espaço para falar de outra coisa, que é o uso que fazem os darwinistas das semelhanças comportamentais, em que reside outro absurdo, né? Mas paro por aqui para você continuar, André. Ok. Bom, eu gostaria de puxar a questão de Mendel, né? Que é muito usado pelos darwinistas. Nossa, quando a gente fala de darwinismo, a gente fala e citam você é um você está sendo contra a genética. Isso não isso aí que você está falando é contra a ciência, né? Olha, é uma completa falta, um completo desconhecimento dizer que Mendel era favorecedor do darwinismo, porque a teoria de Mendel vai no oposto do que fala Darwin. Ambos falam de variações, ou seja, variações entre os caracteres, etc. A diferença é a seguinte: o Darwin acreditava que as formas de vida poderiam variar de um modo quase infindável, desde que houvesse a necessidade para isso. O Mendel, com as suas experiências, descobriu que sim, há variações, mas que essas variações ocorrem dentro de um campo genético limitado. Então, a gente tem cães dos mais variados tipos. Nós temos cães peludos, cães pequenos, cães grandes, mas são sempre cães. Por mais variações que eles sofram, eles não vão evoluir para tigres, para elefantes, como os darwinistas insistem. Então, o que a gente percebe é que a teoria de Mendel, e agora eu posso falar, a genética vai de encontro, porque as ideias de Mendel sobre a hereditariedade eram diametralmente opostas à de Darwin. Para esclarecer um pouco mais, né? No exemplo que ele deu, né, das plantas, que é muito mencionado, provavelmente as pessoas já viram no ensino médio, né? A questão do exemplo que ele fez com as ervilhas, né? Em seu experimento em hibridação de plantas mencionado, né? Mendel fala incessantemente de caracteres constantes, prole constante, combinações constantes, formas constantes, leis constantes. Ele usa bastante o termo constante. Então, as leis de hereditariedade que ele descobriu corroboram, né, que as espécies são fixas. Então, a teoria dele, o que Mendel descobriu, na verdade, foi as variações dos seres. Não foi a questão darwinista. Agora, atualmente, evidentemente, nos dias de hoje, você fala de Mendel na universidade, eles falam, veja, na verdade, Mendel e Darwin estão dizendo a mesma coisa, eles só falaram coisas diferentes. Não, é uma tentativa de apropriação, né? Igual como tentam fazer com a paleontologia hoje em dia. E é interessante que o Darwin, nos seus livros, né, ele não se valia de linguagem científica. Ele sempre falava haveria, quiçá, talvez. Ora, isso não é linguagem científica. Não tem como tu qualificar isso como linguagem científica. Então, quer dizer, acusam-nos de não sermos anticientíficos e fazem esse tipo de coisa. Eu gostaria de complementar, né, falando sobre a questão do ataque à seleção natural, né, e ao transformismo. No meu texto, né, que eu falo do pequeno catecismo contra o evolucionismo, vou mandar para o senhor, professor, eu coloco aqui qual é o erro da seleção natural. Bom, seleção natural, na verdade, é uma grande tautologia, ou seja, um raciocínio circular. O que diz a seleção natural? As pessoas parecem que não sabem o que diz a seleção natural. Vamos lá. A seleção natural diz que os mais aptos sobrevivem. Tudo bem? Tá bom, tudo bem. As evoluções concordam. Mas, ao mesmo tempo, diz que os mais aptos são aqueles que sobrevivem. Ou seja, os mais aptos sobrevivem e os que sobrevivem são os mais aptos. Concluímos, então, que a seleção natural pega a sobrevivência dos sobreviventes. É uma tautologia, entendeu? Por que a espécie sobreviveu? Porque era mais apta. Mas por que ela era mais apta? Porque ela sobreviveu. Esse é um raciocínio circular que qualquer um que olhe sem preconceito percebe. Disso tiramos que é impossível falsear o darwinismo, conforme disse o filósofo da ciência Karl Popper. Eu já vi um texto na internet dizendo que o Karl Popper teria se retratado disso, mas enfim. Ele chegou a falar, é uma crítica que eu considero válida. Esse mesmo filósofo definia como científico aquilo que pode ser falseável, ou seja, provado como falso, o que excluiria o darwinismo da ciência. Então, por exemplo, deixa eu exemplificar isso aqui. Vamos dizer, se o cavalo tem casco porque ele corre muito no seu ambiente, aí ele tinha pé, né? Aí ele estava correndo, aí porque ele correu muito, ele acabou se adaptando, né? E aí, como ele acabou se adaptando, os pés dele viraram casco. Tá bom? Mas no mesmo ambiente, no mesmíssimo ambiente, tem os antílopes.
que correm muito e não tem casco. Aí os darwinistas vão dizer, não, mas veja bem, eles correm muito e eles precisam de velocidade, por isso eles não têm casco. Quer dizer, o cavalo tem casco porque corre muito, mas o antílope não tem casco porque corre muito. Entendeu? A girafa tem pescoço grande, pois come folhas altas. A tartaruga, no mesmo ambiente, tem pescoço curto porque come folhas baixas. É impossível falsear, é escorregadio, sabe? Quando você vai para um lado, eles vão para outro. E sempre dão uma justificativa, querem tentar dar uma saída, entendeu? Não tem como falsear. Aquele próprio ateu, né? Que o senhor Pirula, né? Que tem um canal no YouTube, ele é evolucionista, né? Ateu, né? Militante. Ele chegou a falar em um dos seus vídeos, ele falou claramente, ele admitiu, não dá, eu concordo que é difícil falsear a seleção natural, é impossível falsear, porque é escorregadio. É escorregadio. O outro é o problema do transformismo. Além de ser contra a filosofia atomista, que o professor Nogueira provavelmente falará com muito mais propriedade que eu, né, que o ser tende a se preservar, é algo que a gente não verifica na realidade. Então, por exemplo, vamos citar alguns casos. O famoso caso da bactéria, que todo mundo já cansou de ouvir. Então tinha a bactéria lá, que sobreviveu ao antibiótico, e aí se proliferou, sendo resistente a ele. Isso é usado como exemplo de evolução e seleção natural. Mas é absurdo por alguns fatores, né? Todo mundo já deve ter ouvido esse exemplo. Primeiro, a bactéria não mudou. A bactéria deixou de ser bactéria? A bactéria? Não, ela continuou sendo a mesma bactéria. Tá? Sempre existiu uma bactéria resistente. O que acontece é o seguinte, sempre existiu uma bactéria resistente naturalmente ao antibiótico. E devido a estes terem matado as outras bactérias, essas puderam se proliferar, não houve evolução. Segundo, ainda que a bactéria tivesse mudado devido à ação do antibiótico e assim sobrevivido, ela continuaria sendo a mesma bactéria, só que adaptada a esse antibiótico. Justamente, ela não sairia da sua espécie. Não houve mudança de espécie. Outros casos, por exemplo, das borboletas brancas e borboletas negras da Revolução Industrial e etc., mostra, também são casos assim. Quer dizer, você pega um caso, que é o quê? Tem um ser que ele é mais resistente naturalmente a um agente agressor, e esse ser se prolifera mais devido a esse agente agressor. Não teve uma mudança de espécie. Não existe mudança de espécie. Mesmo que tivesse sido uma alteração, vamos dizer, não há uma mudança de espécie. O que acontece é que eles não têm como definir espécie. Tem mais, se eu não me engano, 257 definições de espécies diferentes. Eles não têm como definir uma espécie. O Dubzhansky, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é um biólogo renomado darwinista, ele assume que eles não sabem o definir espécie. O próprio Darwin dizia que para ele não existiam realmente espécies. Se eu não me engano, ele falava isso, que não existiam realmente espécies. Que era só um conceito mental criado pela nossa cabeça. Então, é uma coisa que não faz sentido. Então, você quer dizer, eles não querem admitir, mas eles fazem uma total negação da causa formal e da causa final. A teoria tem que ser levada a isso, porque senão ela não faz sentido. Pode dar sequência, professor. É só uma coisa que os darwinistas não entendem, ou não querem entender. É que, se a seleção natural é verdadeira, ela faz com que os mais fortes preservem, em vez de mutar a espécie. Exato. Ou seja, a seleção natural é a seleção dos mais fortes daquela dada espécie, né? Do mesmo modo, essa questão aí das bactérias, etc., do antibiótico, né? Eles não têm a noção de ato e potência, certo? Ou seja, as bactérias têm potência para resistir a isso, ainda que não a tenham em ato. Por exemplo, as tais borboletas ou mariposas da Revolução Industrial. Elas são brancas em ato, mas elas têm a possibilidade, em potência, de ser negras, certo? Por influência do meio ambiente. Isso não muda a espécie de modo algum. Isso são atualizações de potências que estão naquela espécie, tá certo? Então, essa afirmação de que se a seleção natural, em vez de mutar as espécies, os indivíduos mais fortes de cada espécie, isso é o antidarwinismo. O antidarwinismo. Ou seja, eles têm uma bomba relógio de efeito retardado dentro da sua própria teoria. Então, a seleção natural é
antidarwinista. Antidarwinista. Bem. E tem bem só uma coisa, professor, só um detalhezinho que eu quero acrescentar. Isso aí vale para os evolucionistas, entre aspas, cristãos. Se a seleção natural existe da forma como os darwinistas, e foi por meio dela que Deus criou o mundo, né? Foi por meio dela que Deus fez a criação das espécies. Então o Deus que se revelou no Novo Testamento é diferente desse Deus darwinista. Porque o Deus que nós conhecemos, pelo menos que eu conheço, se abaixa para os mais fracos, ajuda os mais fracos. Mas a seleção natural passa uma ideia de que o mais forte sobrevive, ou seja, que o mais fraco deve ser eliminado e o mais forte preservado. Isso vai de encontro totalmente a própria ideia do cristianismo. Ou seja, você coloca que Deus está usando um processo que valoriza o mais forte e elimina o mais fraco para a criação. O que é um absurdo, isso seria um ato maligno. E Deus não pode fazer o mal, Deus só faz o bem. Mas eu insisto em que, se é verdade que sobrevivem os elementos mais fortes, mais aptos para enfrentar e adaptar-se ao meio, então eles preservam a espécie em vez de destruí-la. Exatamente. Não, sim, com certeza. Só estou dizendo que, tipo assim, é irracional por qualquer âmbito que se olhe, tanto religioso quanto propriamente científico, assim dizer. Só um complemento. Sim. Outra vertente da darwinismo insistiu no comportamento, né, nas semelhanças comportamentais. Isso foi lá pela década 1920. Né? E ali, então, um biólogo chamado Cruikshank afirmou que os negros descendiam do gorila porque se sentam no solo, no chão, da mesma maneira como fazem os gorilas. E os mongóis, por razão análoga, descenderiam do orangotango. Vejam que absurdo, né? Ou seja, tanto os mongóis antigos como os negros a que eles se referiam, hoje em dia já não se sentam no chão, mas se sentam em cadeira, entendeu? Coisa que nem o orangotango, nem o macaco se senta propriamente. Então, estas semelhanças comportamentais são verdadeiramente absurdas. Né? Absurdas. Né? É a mesma coisa que dizer, é algo semelhante ao que disse Platão equivocadamente, o grande Platão se equivocou nisso, né? Que ele definiu o homem como um bípede implume, um bípede sem penas. Né? E aquele sujeito dos cínicos, o Diógenes, né? Pegou uma galinha, depenou a galinha e brincou, eis o homem, tá certo? Ou seja, o homem é bípede, a galinha também. Tira as penas dela, ela é igual ao homem. Ou seja, semelhanças comportamentais tampouco querem dizer nada. Por outro lado, fala-se da linguagem linguísticas entre os macacos e os homens, etc. Bem, antes de mais nada, linguagem propriamente dita só a tem o homem. Né? O homem é o único cuja linguagem pode servir ao aqui e agora, ou seja, a linguagem oral, como ao distante ou futuro, com a linguagem escrita. É o único. Mas mais, cada conceito, cada palavra que expressamos oral ou por escrito, oralmente ou por escrito, são representações, são signos de concepções mentais pelas quais nós alcançamos a essência das coisas. Ora, a linguagem animal, ela participa, em linguagem tomista, né? Em termos tomistas, ela participa da linguagem humana só limitadamente. Ou seja, o animal só serve para o hic et nunc, ou seja, para o aqui e agora, e ainda assim não expressa, não é tecida de palavras que signifiquem a essência das coisas. Né? É claro que existe
experiência com aquela gorila, esqueci o nome dela, Lucy, creio, né? Que, segundo eles, teria enunciado a palavra água. Né? Bom, isto ainda não prova coisa alguma, porque ela, ao pronunciar a palavra água, ela não fez senão repetir o que aprendeu dos humanos para uma necessidade imediata dela, que era de beber água. Tá? Mas quando falamos de água, aqui, por exemplo, vamos falar de água. Nós estamos tratando em abstrato, nós não temos nenhuma necessidade de beber água aqui, tá certo? Nós não estamos com sede, nós falamos da coisa. Ou seja, agora, é claro que alguns animais têm uma linguagem, entre aspas, um pouco mais desenvolvida para atender ao aqui e agora. Né? Isso é verdade. Quanto, aliás, ao cérebro do macaco e do homem, né? É interessante porque o homem tem, sim, algo semelhante com todos os animais, que é a chamada cogitativa, que nos animais se chama estimativa. Mas, do ângulo da estimativa, no homem é cogitativa, porque se submete ao intelecto, à mente, à inteligência, coisa que os animais não têm. Quanto à estimativa, o animal mais próximo do homem não é o macaco, e sim o golfinho. Né? E o macaco está ali disputando com o cão, em segundo lugar, quem tem a estimativa mais desenvolvida. Vejam, né? Ou seja, o golfinho é um animal com mais capacidade estimativa. Na linguagem ainda, nós temos o corvo, nós temos os papagaios, que falam, eles repetem. Mas nada disso implica o que é a linguagem propriamente. Então, tais semelhanças, em verdade, não são senão análogos, né? E análogos que não provam nenhuma continuidade entre as espécies, nenhuma transformação das espécies entre si. Além do fato, já dito aí por André, que, em verdade, os darwinistas não acreditam em espécie. Né? A espécie é um conceito antigo, né? Começa com Sócrates, diz Aristóteles, né? Que tratou o mundo animal em vários livros, né? Tratou as espécies animais e tal, que não tem nada a ver com o que os darwinistas chamam espécie, que é uma espécie de massa amorfa, sem forma, que se pode... É uma massinha, né, de fazer coisa, que se pode ir mudando uma na outra, como se não tivesse exatamente forma específica. Ou seja, os darwinistas, em verdade, não acreditam na forma substancial, não acreditam, portanto, na espécie, porque é a forma substancial o que dá a espécie. Isso eu gostaria de aprofundar mais tarde. Né? Mas o fato é que nem as semelhanças comportamentais e nem sequer as semelhanças, aí muito entre aspas, entre a linguagem e a estimativa do macaco com o homem provam coisíssima alguma. Se assim fosse, nós antes descenderíamos do golfinho, cuja estimativa é, de fato, longe a mais desenvolvida. Né? E vários animais de diversos âmbitos, terrestre, animais alados, marítimos, muitos têm a estimativa muito desenvolvida e outros menos. A foca tem uma estimativa muito desenvolvida. Né? O cão tem uma estimativa muito desenvolvida. O cavalo, esse esplendor de Deus, né, que é uma beleza de animal, tem a estimativa pouco desenvolvida. Vejam que interessante. Né? Vejam que interessante. O jumento tem a estimativa mais desenvolvida que o cavalo, e, no entanto, é preguiçoso. Então, ou seja, continuamos com aquilo de que fala Raul Leguizamón, do caráter mosaico dos seres vivos. Né? É um mosaico, né, informado exatamente por formas substanciais, distinguida por formas substanciais. Não que a noção de espécie e de forma substancial, quanto aos animais,
seja sem problemas. É por isso que eu quero reservar para o final do que eu vou dizer aqui, isto porque há problemas ainda não resolvidos por nós mesmos. E se é verdade que entre nós bastaria dizer a Bíblia diz, entre nós, claro, porque nós temos fé, mas isso não é suficiente, nem sequer para o mundo, nem para a maioria dos católicos atuais. Você precisa não só mostrar a deficiência do darwinismo, suas petições de princípio, suas redundâncias, os seus absurdos, né? Reduzindo pela reductio ad absurdum, né? Pela redução ao absurdo, a isso que nós estamos vendo, a esse conto de fadas, não basta isso. Claro que nós também aprimoremos a própria biologia. E, sobretudo, do ângulo das espécies. O que são as espécies no mundo vegetal e no mundo animal. Coisa que, aparentemente, é simples. No entanto, não é. E exatamente pela falta de simplicidade é que os darwinistas se aproveitam para propor seu conto de fadas. Mas isso eu deixo para o final, que eu acho que é a minha contribuição talvez mais importante. Okay. Ou seja, a minha contribuição mais importante, ainda uma proposta. Bom, vai aí, André. Ok. Bom, eu queria refutar algumas objeções, né, que podem surgir em relação ao ideal de Gênesis. Como estamos tratando de exegese bíblica, quero até auxiliar o professor Duguay se eu estiver falando alguma coisa meio complicada assim, o senhor me auxilie, porque eu coloquei aqui no catecismo isso. Como eu mostrei aqui no catecismo, existe uma diferença. O católico deve interpretar Gênesis de maneira literal. Literal não significa ao pé da letra. Tem diferença entre literal e pé da letra. Isso é uma coisa que os protestantes não conseguem entender, né? Por exemplo, quando é dito que Deus pegou com as mãos Adão, Deus não tem mão. Ou então, que Nosso Senhor está sentado à direita de Deus. Deus não tem lado direito, lado esquerdo. Então, é interpretado, a interpretação literal é o sentido que o autor sagrado quis empregar. Então, essa questão do pegar com a mão, que Deus se arrependeu de criar a humanidade, é uma linguagem antropomórfica, claramente metafórica, em vários casos, que o autor sagrado quis empregar. Então, o Papa Pio XII, por exemplo, definiu o Humani Generis contra o poligenismo, que alguns católicos defendem. Mas aí surge aquela pergunta dos ateus, né? Se Adão e Eva eram os primeiros homens, como seus filhos vieram a ter filhos? Né? Como seus filhos vieram a ter filhos? Bom, a relação se procedeu, né, entre Caim, por exemplo, deve ter tido filho com algumas de suas irmãs, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então ele teve relação com as suas irmãs. Mas isso não seria um pecado de incesto? Poderia ser? Bom, o incesto só foi condenado no livro de Deuteronômio, muito tempo depois. Embora eu creio, não sei se o professor pode me corrigir, já era de lei natural. Todavia, sem essas relações, a humanidade não poderia se perpetuar. Não havia como já que não havia outros seres... Não poderia se perpetuar. Como já não havia outros seres humanos, então foi algo tolerado naquele tempo. Da mesma forma que, por exemplo, no caso dos judeus do Antigo Testamento, né, a gente sabe que era permitido na lei mosaica, né, a questão do divórcio, né, os reis eram poligâmicos, né, foi uma coisa tolerada, porque senão a humanidade não iria se perpetuar. E teve restrições, é importante, conforme foi passando as gerações, começou-se a ter restrições. Aí também surgiu objeção, por exemplo, Caim dizendo que, quando Caim disse que se eu sair desse jeito, eles vão me matar, algo assim. Ele estaria se referindo a outras pessoas. Alguns puxam daí um poligenismo. Não. Caim estava se referindo aos animais selvagens. Depois do pecado original, o homem perdeu o talento. Embora não totalmente, lembro que o professor Nogueira postou um texto que, de uma mulher com um tigre, que ela conseguia até meio que domá-lo, assim. O homem não perdeu totalmente isso, né? Mas o ser humano tinha um talento maior com os animais. Isso foi perdido devido ao pecado original. Então Caim estava com medo dos animais o matarem. Tanto que do Midrash, que é um método de interpretação judaica, né, que existe,
É dito algo assim: vou protegê-lo, colocarei em sua testa o meu nome. Quando os animais virem, ficarão com medo e não o atacarão. Então, outra objeção que pode surgir é como Adão e Eva, porque Adão e Eva não tiveram nenhuma anomalia, ou então os filhos dele, os filhos de Caim não tiveram anomalias, né? É porque o DNA de Adão e Eva era perfeito. Eva foi criada como se fosse um clone, entre aspas, de Adão. Então, por isso, Deus usou da costela, que é onde havia células-tronco. A gente sabe que a costela é onde há células-tronco. As anomalias começaram após o pecado original. E com o passar do tempo, devido a mutações, degenerações, etc. Inclusive, tem a questão dos gigantes, né, os ditos gigantes em Gênesis, que eu acho que o professor Nogueira vai, inclusive, tratar no seu livro, né, História Sua Ordem, Deus Pretende Adquiri-lo, que pode ser explicado facilmente como sendo um tipo de alteração genética. Não é como se tivessem gigantes, assim como eu já vi alguns terraplanistas afirmarem, que existem gigantes, houveram gigantes no passado e que, por causa disso, estão escondendo. Não, tem nada a ver. Existem pessoas grandes hoje em dia que necessariamente não são gigantes. A questão de toda a humanidade veio de Adão e Eva, por que as raças são diferentes? As raças são diferentes, como negros e brancos. Uma vez eu vi um protestante falando, não tenho certeza se está certo, mas eu achei a interpretação boa, por isso eu vou falar aqui. Ele falou que Adão vem da palavra Adama, que significa terra. E como Adão teria vindo do limo da terra, ele seria uma tonalidade parda. Então, por isso, o cruzamento entre Adão e Eva viriam todas as outras raças, porque seriam a cor parda, né? Então teria em si a capacidade de gerar todas as outras raças. É uma interpretação interessante, né? Mas o indivíduo pode acabar mudando de pele de raça por causa de mutações. Podem acontecer de mutações, adaptações ao meio. Os negros, por exemplo, ficariam com a pele mais escura por se expor ao sol, que gerou essas alterações. Os brancos por não se exporem. E assim sucessivamente. Isso não é darwinismo, como o próprio professor Nogueira falou na questão das mariposas. É só que nós temos a potência, como o professor falou, nós temos a potência que pode ser atualizada em ato para mudar de cor. A gente pode passar por mutações e algumas mutações podem ser preservadas. Isso não significa mudança de espécie. É bem diferente. Aqui eu também coloco sobre a questão do sistema BO e do RH, mas isso aí também é a mesma coisa. Sabe? Podem ser alterações genéticas, pode ser facilmente explicável com alterações genéticas, que essas alterações genéticas contribuíram para a formação da diversidade. Além de, depois que houve a cruzamento, tem outras coisas que podem acontecer, por exemplo, a própria recombinação gênica. Então, conforme vai se efetuando os cruzamentos, isso vai se procedendo. Bom, era isso que eu queria falar. Posso entrar? À vontade. Eu concordo com quase tudo que você disse aí. Eu só faria certo reparo. Eu acho que eu já até lhe escrevi sobre isso. Quanto à questão do incesto ser contra a lei natural, eu não estou seguro de que seja. Veja, eu estou suspendendo o juízo. Eu não sei também. Eu peguei eu peguei por uma suposição, assim, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, tendo a achar que não, e tendo a distinguir o incesto que permitiu a proliferação dos homens da concessão à poligamia, mas começa com Caim, a concessão à poligamia e ao libelo de repúdio, que era o divórcio antigo. Né? Eu tendo a distinguir. Tá? O que houve aqui, Adão e Eva eram entes perfeitos, tá? Sua descendência, por já não estar no Jardim do Éden, já não privar da árvore da vida, foi progressivamente decaindo. Ora, essa progressiva decadência é que fez com que o cruzamento entre irmãos acabasse por gerar problemas, né? Certo? Como hoje a gente sabe. Né? Então, no início não haveria problemas. Ou seja, os irmãos... Ademais, Adão e Eva, que viveram 1000 anos, devem ter tido 1000 filhos. Você imagina que os irmãos eram criados todos juntos, certo? Na mesma família, como hoje a gente concebe, né? Uns saíam para o mundo, enquanto outros estavam sendo criados. Eles saíam para o mundo. Então, o encontro entre irmãos eram irmãos distantes, né? Eles não foram criados ao mesmo tempo.
Isso sim me parece problemático, né? Você ser criado ali ao mesmo tempo e ter relações sexuais com seu irmão. Agora, quando no Deuteronômio, então, se proíbe o incesto, se faz porque já se havia notado que ele acarretava problemas psíquicos, etc. No Brasil, há muitas cidades do interior, até católicas, hein, em que o incesto é a coisa mais comum. É primo com prima de primeiro grau, às vezes irmão com irmão, e o nível de problemas mentais, de doenças mentais, é impressionante. Impressionante, né? Quase todo mundo tem algum problema mental grave. Então, é só este reparo que eu faria. Uma hipótese... Obrigado, agradeço pela correção, muitíssimo. Uma hipótese que eu lanço quanto a Adão e Eva, além dessa do protestante, que não me parece absurda, ao contrário, muito plausível, é que Adão e Eva fossem de cores diferentes. Certo? Deus teria feito, ou seja, como a cor não altera a essência, ele fez Eva de uma cor diferente de Adão, de modo que já pudesse gerar várias raças a partir deles mesmos. Né? Isso é uma possibilidade. O livro de Enoque não é canônico, evidentemente, é um apócrifo. Eu sei, eu conheço. Ele é um apócrifo, mas assim, lá Adão e Eva têm cores diferentes. Se não me engano, Adão é branco e Eva é negra. Eu sei que evidentemente um apócrifo, mas pode ter algum elemento de uma tradição antiga que eles colocam. Sim. E lembrar, sabe, que, André, essa coisa do racismo é moderníssima, entendeu? Isso só surge no Renascimento. Até o Renascimento não houve racismo. Os povos escravizados eram por rapina de guerra, ou então alguém que era escravo por dívida e tal. Essa coisa do racismo ela é muito moderna. E mais, foi o darwinismo, como você já antecipou, quem fortaleceu o racismo. Veja, para os darwinistas ingleses, o negro é a raça inferior, o pigmeu, então, é inferior dos inferiores. Depois vem os mongóis, não à toa associa o nome mongol com mongoloide, os que têm síndrome de Down. E no ápice dessa escala evolutiva, quem está? O inglês, né? Certo? Ou seja, é o imperialismo inglês do século XIX, e, em verdade, o Darwin é caudatário, e vice-versa. Então, que, na origem, os homens já fossem multicores, assim como numa ninhada de cães, o cãozinho preto, o branco, o malhado, não é isso? Isso não é impossível. Né? Isso definitivamente não é impossível. Há raças muito interessantes, como o norte do Paquistão, né? Que tem uma pele tendente ao escuro, são mais vermelhos, como os indianos, e olhos azuis claríssimos. Olha que interessante, né? Que interessante essa mescla racial. Né? Eu, no meu livro, e aliás é um povo muito bonito, né? Muito bonito. Eu, no meu livro da História de Deus, eu vou tentar, isso é uma tentativa, claro, não pode passar disso, uma tentativa de desenvolver a doutrina dos padres com respeito à descendência tripla de Noé, né? Sam, Sem, Cam, Sem e Jafé, né? Mostrar mais ou menos o percurso que se deu a partir daí e, em razão disso, as diferenças raciais. Mas podemos perfeitamente aceitar entre as hipóteses plausíveis a desta do protestante e a do livro de Enoque, que me parece ainda mais plausível. Entendeu? Uhum.
Não, sim, professor, eu agradeço muitíssimo pela correção. A tentativa foi mais tipo caso se argumentassem, se alguém tentasse argumentar se fosse de lei natural. Era só tipo uma É, tentativa de argumentar. é, Eu, é, eu agradeço muitíssimo. são, claro que tudo isso, né, que nós estamos dizendo, dependeria de uma aprovação do magistério da igreja, né? Tá É certo? claro. São hipóteses, né? Mas o próprio magistério da igreja, na comissão bíblica sob São Pio X, permitiu a discussão quanto ao tempo do universo e da Terra, né? Tá certo? Pronto. Agora, não permitiu a discussão quanto à eternidade do homem. O homem tem pouco tempo sobre a Terra. Então, é isso. Eu deixo para o final a parte que eu quero mostrar como problemática entre nós mesmos, tá? E que precisamos resolver e queremos, se temos a pretensão, de soterrar, pelo menos para os homens de boa vontade, digamos assim, soterrar o darwinismo. Já que, quanto aos homens de má vontade, eles não vão aderir a nós porque eles estão movidos por algo muito pior que a ignorância ou a sabedoria. Né? Eles estão movidos por uma má vontade, como Darwin. Né? Não era nenhum estúpido que estava movido pela vontade de matar a Deus e a noção de alma humana. Era esse o motor dele. Mas continue aí, André. Ah, sim, obrigado. Não, pois é, a questão principal é que os argumentos que os ateus tentam fazer para tentar refutar são os mais variados. Entre eles, um que eu queria destacar aqui, que eu também destaco nesse pequeno catecismo, eu recomendo para a leitura, né, foi uma organização que eu fiz, foi a questão dos órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais, que os ateus argumentam que seriam órgãos que restaram, né, do processo, não só os ateus, os católicos também que falam. Mas eles não explicam por que esses órgãos, alguns dizem que são inúteis, né? Esses órgãos que teriam se perdido a sua função, se tornado inúteis, ainda estarem lá e não terem sido selecionados há milhares de anos. Então, por exemplo, vamos dizer o apêndice. Se o apêndice perdeu a função dele, por que ele continuou lá? Ah, mas ele sofreu uma adaptação, ele tinha uma outra função. Você tem que provar que ele tinha uma outra função antes, e você tem que provar que ele, no exato momento que ele perdeu a função, ele adquiriu uma outra função. Então, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. É verdade que existe no homem órgãos essenciais e não essenciais. Temos partes essenciais e não essenciais, mas não inúteis. Uma vez eu estava na faculdade, um professor meu falou que o dedo mindinho era inútil, que ele não servia para nada. Ele me falou isso. Aí eu fui pesquisar, um amigo meu que era fisioterapeuta disse, falaram que o mindinho era inútil, mas ele é muito importante, porque ele... Não, ele não falou muito importante, minto. Mas eu vi que ele tem uma sua importância, ele ajuda no equilíbrio do corpo. Aí eu já comecei a desconfiar. Depois falaram sobre o apêndice, disseram que o apêndice tem que ser removido e que ele é um órgão que não serve para nada, serve só para inflamar. Curiosamente, esse tipo de pensamento é muito comum em pessoas que lidam com cirurgias e tal, etc. É interessante. Depois teve um outro professor meu, um professor muito mais esclarecido, ele me falou que existia artigos científicos já nos Estados Unidos que mostravam que estavam tratando com antibiótico terapia o apêndice porque não estavam menosprezando mais a sua função. Mostravam que ele tinha uma função importante. O cóccix, por exemplo, que tem uma função de sustentação. No fundo, esse conceito de órgãos vestigiais é um delírio darwinista. Né? As pessoas acreditam por ignorância ou por malícia ou porque ficam inventando sofismas para tentar justificar. Bom, eu termino a minha explanação dizendo mais informações, né? Se vocês querem mais informações sobre o tema de minha parte, antes de eu passar para o professor Nogueira para ele fazer a sua conclusão, vocês podem dar uma lida no catecismo, né? Que é o pequeno catecismo que eu fiz, eu vou passar posteriormente também para o professor Nogueira. E qualquer coisa, lembre-se, temos que ficar com o magistério da igreja. Não tem que vir com esse papo, um certo delírio de achar, tipo, de certa forma, que porque os tempos mudaram, então a nossa noção sobre a criação tem que mudar também. Não, isso não existe. A fé é uma só, a fé é a mesma. E se antes a ciência tinha problemas, hoje em dia também tem. Então, não é porque uma coisa é aceita por tantas pessoas, propagada como sendo uma verdade, que a gente vai ter que aceitar isso. O católico deve ser fiel à sua fé. Então deve ser fiel
a ideias idiotas evolucionistas. E o que o evolucionismo cria é justamente o mundo que nós temos hoje em dia, né? Nós temos um mundo que nós temos hoje de pessoas sem propósito, sem noção, porque eles pensam que a vida se resume a só aspectos acidentais. O mundo é só os acidentes. O amor é só uma reação química. O bem é uma mera ideia criada por uma mente material. E o sofrimento que eu sinto, na verdade, são só alguns hormônios trabalhando. Não existe a noção de substância, a noção de forma. A água, que é uma beleza, quando a gente olha para a água, na sua beleza, é só um H2O. A água é só o H2O. Então, os seres humanos estão cada vez mais perdidos, sem propósito, sem direção, guiados por um relativismo cego, acham que tudo muda, que os tempos mudaram, que o que foi dito antes pode não ser reafirmado, e isso tem base do evolucionismo. Então, passo para o professor Nogueira. Eu até diria, André, o evolucionismo foi ainda mais grave a constituição do mundo moderno que o liberalismo, que o marxismo, que o freudismo. Sim. É porque ele nos reduz a animais mesmo. O freudismo nos reduz a um feixe de compulsões sexuais, não é isso? Isso já estava em Nietzsche, né? O marxismo nos reduz econômico, né? E assim por diante. Mas quando somos reduzidos a animais sem alma imortal, a meros macacos, a coisa é gravíssima, né? Tudo mais vem em decorrência. Se somos certos macacos, nada demais em vivermos só do econômico, nada demais em termos feixes de compulsões sexuais no nosso princípio constitutivo e assim por diante. O darwinismo é uma bomba imensa, né? Eu tenho particularmente indignação, não com os ateus darwinistas, mas com os católicos que querem adotar um darwinismo mitigado. Isso. Mitigado. É um horror, é uma confusão tremenda, e eles ainda se valem do importante conceito agostiniano, de Santo Agostinho, das razões seminais. É como se Deus tivesse posto em sua criação razões seminais que fizessem os animais evoluir de um para outro. Podemos, já de início, dizer isto seria possível de absoluto, como se diz em latim, de absoluto, sim. Deus poderia ter criado como ele quisesse o universo. O problema é que ele criou de outro modo. As razões seminais de Santo Agostinho têm de ser entendidas se se trata do mundo animal e vegetal, do mundo vivente, tem de dar-se em outro sentido. Obviamente, tal como Deus criou o mundo e os viventes mais os minerais, os não viventes, dependem de sua forma substancial. Por quê? Porque os minerais, para seu ser, eles dependem muito da ação externa, ação de agregação, de erosão. Eles, por si, não têm capacidade potencial de mudar por si mesmos, né? Os animais e os vegetais, não, os viventes, eles mudam por si mesmos dentro dos limites que lhes são dados por sua forma substancial. Assim, podem tentar cruzar cachorro com um porco, que nunca vai dar nada. Podem tentar inseminação artificial entre elefante e uma girafa e nunca dará nada. Por que isso contra Guilherme de Ockham, né? Aliás, André, você sabe que o nominalismo de Ockham teve antecedentes. O livro do Daniel Scherer, A Raiz Antitomista. Antitomista na modernidade. Mostra bem os antecedentes. Ele não disse uma coisa que eu vou acrescentar aqui. Um antecedente de Guilherme de Ockham foi o Papa João XXI, que tinha sido Pedro Hispano,
um lógico nominalista avant la lettre, e que foi o Papa quando Etienne Tampier, o bispo, condenou as teses de São Tomás. Calou. Então, o nominalismo é antigo, é uma tentação antiga, e se fizermos remontar direitinho a coisa, vai chegar lá aos sofistas, né? E aos cépticos, aos nihilistas antigos. Mas o fato é, por que é que entre um galo e uma galinha sempre nasce pinto e não nasce filhote de jacaré? Isso quer dizer que a espécie entre os viventes se determina pela reprodutibilidade. É a reprodutibilidade o indicador de que se trata de uma espécie. No mundo vegetal, há alguns dados que complexificam a questão, com a questão dos enxertos, né? Tá certo? Eu não vou tratar aqui, eu, aliás, preciso até me aprofundar quanto ao mundo vegetal. Quanto ao mundo animal, a reprodutibilidade é o que assinala a existência de dada espécie. Assim, e os dentilhões das Galápagos que reproduziam entre si, eles são da mesma espécie. Assim como, você já o disse, os cães, apesar de raças tão díspares, se reproduzem entre si. Às vezes, há a dificuldade anatômica. Por exemplo, um dog alemão pode cruzar uma salsicha, né? Uma fêmea salsicha, Dachshund. Não pode. É anatomicamente impossível esse cruzamento. E, se dá, eu tenho uma salsicha aqui em casa, temos de ter cuidado para que cães maiores não cruzem com ela. Primeiro, que pode matá-la. Segundo, que pode não gerar nada. Terceiro, que se gerar algo, ela pode morrer no parto, porque vão nascer animais enormes. Então, essa é uma impossibilidade anatômica, dificuldade anatômica, que pode solver-se com inseminação artificial, etc. Bem, mas a vida nem sempre é tão fácil, e Deus, com sua complexa criação, nos deu problemas para resolver ao longo dos tempos. Né? É porque, se é verdade, não pode nascer nem por inseminação artificial, nada entre o homem e o macaco, nada entre a girafa e o elefante, nada entre o cão e o gato, né? O fato é que certas espécies não têm fronteira clara. O que quero dizer? Primeiro, tratemos dos híbridos estéreis. Por exemplo, mulo ou burro. Burro nós chamamos tanto o jumento como o mulo ou mula. Né? Então, o burro ou mula, o mulo, né, são filhos de cavalo com jumento. E são estéreis. Então, é como classificar, então, afinal, o jumento e o cavalo são da mesma espécie ou não são? Porque eles reproduzem, ainda que a reprodução seja algo, o reproduzido seja algo absolutamente estéril. Mas há complicações maiores. Por exemplo, o ligre. O ligre é o cruzamento do tigre com então, certo? Eles, os machos daí, aliás, ele não para de crescer, ele vira um monstro. Quem sabe nossos animais pré-históricos monstruosos fossem devidos a algo semelhante ao que se dá com o ligre, que morre jovem, tá certo? Os machos ligre são estéreis, mas as fêmeas não são. Elas são capazes de reproduzir tanto com um tigre como com um leão puros. Vejam que interessante. Isso é preciso estudar. Afinal, o tigre e o leão são da mesma espécie ou não são? Às vezes, porém, aliás, uma coisa ainda da raça, da cor da pele, muito interessante é o jaguar, a onça, né? E há onças pretas, os jaguares pretos, e as onças pintadas, né? Certo? E aquilo é uma mutação acidental.
genética acidental, coisa que pode ter ocorrido entre os homens, hein? Se dadas outras condições climáticas, seja lá o que for. Bom, mas casos ainda mais complicados. Nós sempre tendemos a entender que o urso polar é uma espécie distinta do urso pardo. Aristóteles, aliás, fala de algo assim. No entanto, eles se reproduzem na natureza e seus filhotes não são estéreis em nenhum sentido. Logo, parece que devemos dizer que o urso branco, o polar, o urso pardo, o cinzento, a mesma espécie. Parece, olha o termo que eu estou dizendo, né? Ainda estou no campo da dialética, né? Parece. Mais ainda, os cães e os lobos. Agora, nos Estados Unidos, virou moda criar, ter como animal de estimação um wolf dog, né? Lobo-cão. Eles são nada estéril, eles se reproduzem mesmo, assim como entre si e com lobos ou com cães. Da mesma forma, o chamado cão selvagem da Austrália, dingo, né? Eles progressivamente estão acabando porque eles estão cruzando com cães domésticos. Né? Com cães domésticos, que, aliás, quando são soltos na natureza, né, se tornam aquilo cujo nome técnico é cimarrão. Cimarrão é o cão doméstico que torna-se selvagem, torna-se um lobo. E isso já nos traz questões. Sempre, filosoficamente, sempre se considerou uma propriedade da espécie canina a domesticabilidade. Mas se ele não é espécie, e se compõe uma espécie com o lobo, com o dingo, o coiote, talvez, né? Alguns afirmam até que com a hiena, então a espécie não é canina nem lupina, né? A espécie é o que engloba isso tudo. Há um protestante brasileiro, de Maringá, esqueci seu nome, né? Que defende que Deus criou filos. O filo dos caninos, incluindo os lobos, o filo dos elefantinos, tem tanto o mamute como o elefante atual, o pônei como o cavalo. Aliás, cavalo e zebra também se procriam. Né? Eu não me lembro se os filhotes de cavalo e zebra são estéreis ou não recordo. Algumas vezes esses hibridismos eram verdadeiros monstros, né? Cruzaram duas espécies de peixe parecidas, semelhantes. A boca do filhote nasceu do lado, no dorso, junto com a nadadeira do peixe. Né? Você vê que estranho, morreu logo, vive mal. Mas, então, nós temos de melhorar nosso conceito de espécie. E o indicativo da espécie é a reprodutibilidade, ou seja, a transmissão da forma substancial, porque é isso que se dá nas espécies. No homem, a alma não é transmitida por criação, e sim por Deus mesmo, Deus nos impõe a alma. Mas nas outras espécies animais, é a procriação que difunde a forma substancial na espécie. E se é a procriação o que difunde a alma substancial na espécie, tornando a diferença específica, então, por exemplo, repito, cão e lobo são da mesma espécie, não espécies diferentes. E a antiga propriedade, ou acidente próprio, a domesticabilidade canina, não é. Não é uma verdadeira propriedade, mas um acidente em sentido estrito. Nós temos de resolver isso. Né? Eu talvez não seja a pessoa mais adequada a isso. Né? Talvez seja o André, talvez o Padre Caldeirão, alguém que tenha mais intimidade com as ciências modernas. Né? Olha, eu no futuro pretendo estudar, me aprofundar mais nesse tema, curiosamente, é uma das coisas que eu pretendo. Então, isso é urgente, sabe, André? É urgente para nós podermos resistir melhor ao darwinismo.
E se é assim, se é algo semelhante ao que diz esse protestante do Maringá, no Paraná, né? Se é algo assim, entra perfeitamente a noção de razão seminal. Ou seja, a razão seminal posta naquele animal criado segundo sua espécie, segundo Gênesis, né? Ou seja, tinha em si o elefante, o mamute, né? Tinha em si o cavalo, a zebra, o pônei, não é isso? Tinha em si o lobo, o coiote, o cão doméstico, tudo como potências acidentais. Então, eu indico isso, porque eu vou, no livro da História sobre a Ordem de Deus, eu não vou resolver o problema, mas eu vou mapear os problemas que têm que ser resolvidos, né? Tá certo? Eu pretendo resolver coisas que são da minha alçada, né? Que são relativas à arqueologia, né? Isso, sim, eu creio que tenho condições de resolver. Mas André, o Padre Caldeirão, pessoas com intimidade com a arqueologia podem fazê-lo a partir do meu mapeamento de problemas, né? É simplesmente isso. Anos venho colecionando material sobre sobre o cruzamento que dão estéreis, não dão estéreis. É um material abundantíssimo. Razão porque esse protestante pode ter algo de razão, certo? Algo. Veja o que eu estou dizendo. Algo de razão, mais ou menos. Esse algo pode ser mais ou menos. Mas não é absurdo o que ele diz, né? E nós temos de mapear. De modo que hoje, quando se diz há zilhões de espécies na natureza, nós podemos reduzir essa muito poucas. Hein? Além do mais, você sabe, André, se houver cruzamento humanos, eu sei porque minha família é vítima da ELA, né, a esclerose lateral amiotrófica. Né? É uma doença horrorosa. Né? Mas se houver cruzamento sucessivos de pessoas com o gene, né, da potência para a esclerose lateral amiotrófica, vai chegar uma hora um descendente não poderá reproduzir um humano que não tenha isso. Isso já está provado, né? Tá certo? Algumas espécies podem ter sido resultado disso. Tanto o exemplo da esclerose lateral amiotrófica não seja bom, porque ele implica uma degeneração, né? Degeneração. É um defeito. Mas são coisas que eu vou propor, sabe, André, para que vocês estudem, tá certo? Eu não tenho tempo de vida para resolver isso, eu teria de mergulhar muito mais na biologia do que eu sou capaz a esta altura da vida. Essas coisas têm que ser resolvidas. Têm que ser resolvidas para que enfrentemos perfeitamente as dificuldades, as objeções darwinistas à nossa posição central. Não há evolução de espécies. As espécies não evoluem entre si. Para isso, precisamos consolidar a noção de espécie, aprofundar-nos na hipótese desse protestante Maringá. Depois, se você quiser, eu acho aqui nos meus alfarrábios, né? Eu acho um pouco exagerada a hipótese dele, mas não deixa de ter certo pé na realidade. Né? Porque, professor, só uma coisa, se isso que ele está falando tiver verdade, tem uma coisa que pouca gente compreende, que é como deu para caber todas as espécies dentro da árvore. Isso. Então, isso explicaria. Explicaria muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Mas você veja, você tem de trabalhar com noções como aparentes espécies que não cruzam entre si, mas que poderiam cruzar por inseminação artificial. Né? Por exemplo, há espécies de borboleta que não cruzam com outras porque as suas diferentes cores as fazem repelir-se entre si. Mas elas poderiam cruzar-se se elas não se repelissem pelas cores. Entendeu o tamanho do problema? Né? Então, isso precisa de um especialista. Para resolver, você que é jovem, dedique-se isso a vida inteira, porque isso daí será um serviço imenso, né? Imenso. Cada dos problemas que eu apresento aqui contraria
absolutamente o axioma central. As espécies não evoluem entre si, certo? E Deus, quando as fez segundo sua espécie, como está dito no Gênesis. Está dito lá. Então, agora, não podemos ficar vulneráveis, abrir o franco para as objeções darwinistas. São sempre especiosas, como você mesmo diz, ora eles afirmam uma coisa, ora eles afirmam o contrário, sempre para justificar suas coisas, mas a partir de dados confusos, ainda não conseguimos equacionar, resolver dados da própria realidade. Então, essa é uma proposta, né? Que os capazes nessa área resolvam. Será um serviço incomensurável, se o mundo acabar logo depois disso, terá prestado um grande serviço à verdade, entendeu? Verdade. Porque, aliás, o André, é um tema fascinante, não? Entendeu? É um tema fascinante, né? Não, é claro. Se pudesse, eu mergulharia nele, só que não tem tempo. Eu tenho 70 anos, estou doente e tal, eu tenho de priorizar outras coisas, né? Por exemplo, nessa área tratada dos carbonos 14 da vida, né? Que são um dos instrumentos principais do Darwin. Há contribuições, aliás, nesse terreno, interessantíssimas de alguns protestantes, sabe, André? Por incrível que pareça, embora eles sejam literatistas, e sejam apegados demais à palavra do Gênesis, nós havemos de reconhecer que alguns deles desenvolveram coisas que os católicos não desenvolveram porque nós já estamos impregnados do modernismo, né? Certo? Do modernismo que veio que está intimamente relacionado, né, com o evolucionismo. Exatamente. Então, nós estamos, eles como não estão exatamente, pelo menos alguns deles, impregnados disso, eles desenvolveram coisas, por exemplo, com respeito ao carbono 14 e aos demais métodos de datação, são utilíssimos. Eu vou me valer deles, né? Vou dar o crédito. Então, precisamos, isso, cercar o assunto, quer do ângulo da datação, quer do ângulo da definição melhor do que a espécie, as suas levar a sério a doutrina desse protestante brasileiro de Maringá, levar a sério como hipótese, né? Assim como nós devemos levar a sério a hipótese do livro de Enoque, né? Para poder. Então, eu deixo aqui, eu paro a participação aqui, apresentando problemas que eu acho que são salutaríssimos, né? Mas tem de ser resolvido em âmbito próprio. Não basta repetir o que nós já sabemos por fé, que Deus criou as espécies, criou os animais segundo suas espécies. Isso nós já sabemos, certo? Mas Deus também quer que nós queimemos a bufa, né? Queimemos as pestanas para resolver a complexidade de sua mesma criação. Paro por aqui, André. Ok. Professor, só antes da finalização, né, uma dúvida, o senhor falou sobre tomistas. Tem aquele tomista lá dos Estados Unidos, acho que é Fazer o nome dele, Fazer? Não sei se é Fazer ou Fazer, nunca sei. Eu não tenho certeza. Ele defende o evolucionismo, né? Ele diz que dá para conciliar o tomismo com o evolucionismo. E ele coloca que teria um cruzamento com um animal que era quase 100% humano, mas não teria consciência, não teria alma, por assim dizer. O senhor chegou a ler a teoria dele? O que o senhor acha assim? É que você não lembra, mas eu refutei no próprio Facebook, né? Um horror, um verdadeiro horror. Né? Ou seja, ele tirou isso do nada. Essa hipótese vem de onde? De nada, entendeu? Nada. Mas ele diz mais, hein? Ele diz que eram humanos, sim. A distinção de alguns modernistas entre os humanos em geral e os humanos descendentes de Adão e Eva. Só esses teriam transmitido o pecado original, enquanto os outros humanos teriam desaparecido, né? Talvez os titãs, né? E tal. Ou seja, é um absurdo, é uma hipótese gratuita, totalmente gratuita, para tentar conciliar o cristianismo
com o evolucionismo. Aí que eu digo que perdoe-me, mas esse tomista não é tomista coisa alguma, né? Ele Pois é, é um tomista muito problemático, né? Muito problemático. O de acha que nós temos a vida curta para tantos problemas, né? Como essa, por exemplo. Alguém tem de se debruçar sobre o ar inteiro? Ali está a explicação para muita coisa atual, incluindo no âmbito dos católicos conservadores, né? Tá certo? Uhum. Tem muita coisa. É um trabalho imenso. Daí que eu não estou fazendo propaganda, não é isso. Quando eu fundei a Escola Tomista, minha ideia era exatamente isso: formar pessoas que pudessem penetrar cada uma, né, em determinada área, já que nós não temos condições de penetrar perfeitamente em todas, né? Sobretudo nos dias de hoje, onde o conhecimento se multiplicou ao infinito. Por exemplo, a matemática. Né? A matemática, no tempo de Aristóteles, era uma, no tempo de Santo Tomás, era outra. Hoje, você precisa de 5, 6 anos para se tornar um matemático. Né? Então, é isso. Certeza que tudo isso que eu falei aqui quanto à espécie tem solução perfeita e perfeitamente conciliável com a religião, pela comissão bíblica ao longo do tempo. Sim. E eu só queria também fechar, dizer o seguinte, que eu não sei porque é tanto absurdo achar que o Deus pode fazer o homem do barro da terra e fazer a mulher da costela do homem, sendo que nós católicos professamos que Deus se fez homem e nasceu de uma virgem. Então, quer dizer, a gente tem que... quer dizer, eu tenho que... é um absurdo, não dá para crer, e lógico, crer que Gênesis é literal, mas eu posso acreditar, mas eu acredito que Jesus se fez homem, feito carne, e que ele é Deus e que ele morreu na cruz. Quer dizer, esses católicos ditos conservadores que abraçam isso, caem numa incoerência sem tamanho. E o pior, a coisa mais milagrosa, a criação do universo do nada. Entendeu? Que Pois é. Transformar alguém do limbo da terra é moleza, perto de criar de nada, né? De nada, assim, entendeu? É uma loucura, mas e isso tudo, André? Eu só repito, desculpe a insistência, nós, os católicos, mesmo alguns dos melhores, são séculos, mais de um século e meio, influência do modernismo, né? Entendeu? Uhum. Aí que alguns grandes católicos, como o cardeal Biot, apoiasse Moraes, né? Sabe essas coisas assim? Uhum. Todos somos vítimas um pouco dessa infiltração na igreja. Né? Então, nós reajamos a essa infiltração e cada um resolve um probleminha que possa resolver. Né? Bom, exatamente. Certo. Então, não é, como já foi tudo esclarecido, que tinha que ser esclarecido, não é? E como já haviam mencionado, é um tema muito extenso que não cabe aqui, não é? E que demanda um estudo mais aprofundado, até mesmo no futuro, né? Como o próprio professor Carlos Nogueira acabou de propor, não é? Para os que se sentirem interessados após ouvirem este podcast, tentarem, não é, estudar sobre as pessoas mencionadas para conseguirem trazer luz nesses tempos de neoateísmo, não é? Então, muito obrigado por terem se disponibilizado, obrigado, professor Casogué, e obrigado, André, não é? Por terem vindo aqui falar sobre um tema tão complicado e esclarecer a tantas pessoas. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado por mais essa oportunidade.